Um vídeo começa a rodar mostrando uma galera cercando um cara vestido de urso. Na frente de uma menina, ele tira o disfarce e manda a real. Confessa que tá apaixonado e pede ela em namoro. Só que a garota dá um corte seco nele, dizendo que eles se conhecem só há um mês. Ela ainda detona o visual dele e solta que nunca vai gostar dele, que ele não merece. A multidão começa a rir e continua filmando toda a cena, que é super constrangedora. Do nada, aparece outra menina tentando afastar a galera e pedindo para pararem de gravar. No presente, o cara rejeitado do vídeo tá sentado em frente ao PC, vendo de novo aquela humilhação. Com a cabeça baixa, ele tenta disfarçar a tristeza mordendo o hambúrguer enquanto as lágrimas escorrem. De repente, o celular toca. É a amiga de infância dele, Lee, super animada, chamando ele para a festa de aniversário dela. Mesmo chorando, ele deseja feliz aniversário para ela. Lee nem percebe o quanto ele tá mal, mas convida ele para colar no bar de bolos com ela e as amigas. Só que, no meio da ligação, Chen corta tudo do nada, deixando a Lee decepcionada. Uma das amigas tenta animar ela, dizendo para esquecer o Chen e curtir a festa que prepararam. Mas Lee não consegue parar de pensar nele. No quarto, ainda na bed, Chen recebe uma mensagem da Lee tentando levantar o astral dele, lembrando que ele sempre foi o sol mais brilhante dela. Ele fica repetindo desculpas baixinho, enquanto come sem parar, chorando. Se sente um lixo, como se não merecesse nem ser chamado de amigo da Lee. Vai comendo sem controle até que, de repente, engasga com um pedaço de comida. Sem ar, ele cai da cadeira e desmaia no chão com um baque forte. E foi assim que Chen, literalmente, morreu comendo. Na vida, ele nunca conseguiu vencer em nada, e nem na morte conseguiu mudar isso. Continuou sendo um perdedor. Enquanto vai afundando num vazio sem fim, várias memórias da infância invadem a cabeça dele. Ele lembra do bullying que sofria por ser gordinho. Os colegas evitavam até sentar do lado dele, dizendo que ele sufocava. Até a mãe dele abandonou ele quando o pai ficou doente e acabou morrendo de câncer. Ela largou ele bem na hora em que ele mais precisava. A escuridão toma conta e ele só vai caindo cada vez mais fundo. Então, uma voz surge dizendo que ele desbloqueou o pacote inicial supremo para iniciantes. Uma luz muito forte envolve tudo, e de repente, tudo fica branco. Depois de um tempo, Chen abre os olhos devagar. Percebe que as mãos estão meio grudadas e fica confuso por ainda estar vivo. Se levanta e acende a luz do quarto. Quando olha no espelho, toma um baita susto. Ele mal consegue acreditar. Tá magro, mudou totalmente. Se belisca para ver se é real mesmo e a dor confirma. Não é sonho. Enquanto encara a nova aparência, uma voz aparece de novo dentro da cabeça dele, explicando que ele realmente pegou o pacote inicial para iniciantes. Apavorado, ele começa a procurar de onde vem a voz, que se apresenta como Nicholas, o centro sensorial inteligente dele. Chen fica meio em choque, mas acaba aceitando tudo, já que lembra dos jogos e HQs que curte. Ativando o sistema, ele entende que agora tem uma função que permite trocar gordura por habilidades, tipo um modo turbo para alcançar a vida que sempre quis. Como ele era bem gordinho, acha que deve ter gordura o suficiente para ficar super forte. Para testar, bate com a mão na mesa, achando que vai quebrar tudo, mas só sente uma dor lascada. Percebe que ainda não tá forte coisa nenhuma e se chama de perdedor mais uma vez. Nicholas dá uma força e explica que ele ainda vai liberar as habilidades aos poucos, conforme subir de nível. Ah, e ele também ganhou um presente inicial, um companheiro de refeição chamado Melhoria Bucal. Chen acha isso super esquisito e duvida do sistema. Nicholas diz que quando o sistema é ativado, ele turbina o corpo do hospedeiro, deixando os sentidos e resistência muito melhores. Justo quando o sistema vai explicar a parte mais importante da habilidade, Ali liga em pânico, implorando por ajuda. Do outro lado da linha, um dos caras que estava interessado nela tá surtando porque levou um fora. O cara acusa ela de dar falsas esperanças, dizendo que ela só foi legal com ele. Quer saber por que ela prefere o amigo fracassado, o tal do Chen. Ela tenta se afastar, mas o cara segura o braço dela com força, sem querer soltar. Quando o medo já estava dominando Lee, a porta se abre de repente e lá está Chen, puto da vida mandando o cara soltar ela. Mas a porta fecha de volta bem na cara dele, deixando ele confuso. Ele tenta de novo, gritando para os caras largarem a garota. Todo mundo dá risada dele, mas mesmo assim, Chen continua firme e repete que quer que soltem ali. O cara, já irritado, grita com ela por ter chamado ajuda.
Chen percebe que agiu na impulsividade e corre para pedir ajuda do sistema. Nicholas responde que, pelo nível atual, só tem uma habilidade liberada: o desprezo do rei. Essa não precisa de pontos nem energia. É tipo um golpe mental forte no inimigo. Chen pensa se dá para derrubar os caras com isso. Quando eles começam a perder o foco, o líder percebe que está sendo distraído e parte para cima. Mesmo assim, Chen ignora o líder e foca na Li, dizendo que vai proteger ela e cuidar de tudo. Enquanto isso, Li tenta entender quem é ele. O líder zomba da coragem dele e manda Chen cuidar da própria vida. Aí Chen solta a habilidade e o líder sente uma dor insana na cabeça, caindo de joelhos. Chen sorri satisfeito, surpreso por nem ter precisado encostar no cara. O sistema avisa que tem 5% de chance da habilidade deixar o inimigo em estado de frenesi, tipo, completamente sem controle. Enquanto pensa nisso, o líder, agora surtado, agarra o Chen pelo pescoço e começa a bater nele. Chen percebe que é efeito da habilidade e começa a reclamar que foi traído por ela, pedindo socorro para Nicholas. Mas o sistema avisa que ele ficou sem pontos e não dá para liberar mais nada. O líder continua espancando ele. Chen, desesperado, chama pela Li, mas ela foge, recusando-se a ajudar. Chen sente que foi a gota d'água. A única pessoa que poderia ajudá-lo nem reconheceu ele com o visual novo. O líder o joga contra a mesa, fazendo ele bater as costas com força. Mesmo machucado, Chen se obriga a reagir. O líder vem para cima com uma garrafa na mão, ignorando os avisos do Chen para se afastar. Sem saída, Chen olha ao redor e vê restos de comida na mesa. Sem pensar duas vezes, começa a comer tudo, fazendo os outros caras rirem e ficarem com nojo. Chamam ele de porco, zombam dele, perguntando como alguém pode pensar em comer naquela situação. Mas Chen ignora tudo e continua devorando. Os caras dão risada, dizendo que se engasgar de novo não vai ajudar em nada. O líder se aproxima, sarcástico, e pergunta se ele já comeu o bastante. Nesse momento, Nicholas avisa: agora sim, você já comeu o suficiente. Chen tinha acumulado pontos o bastante para desbloquear mais uma habilidade. Sem pensar duas vezes, ele confirmou que queria ativar. Quando o líder levantou a garrafa para acertar ele, a habilidade de ressonância mental entrou em ação, fazendo o cara travar no meio do movimento. Do nada, as lágrimas começaram a escorrer pelo rosto do líder, como se tivesse sido tomado por uma tristeza absurda. Ele deixou a garrafa cair no chão e começou a chorar sem controle, dizendo entre soluços que amava Chen. O cara, de coração partido por ver Chen todo machucado e sangrando, começou a lamentar a dor que ele achava que Chen tinha sofrido. Na cabeça do líder, com a percepção toda bagunçada pela habilidade, Chen parecia ser um cara incrível, fofo até. Mas, na real, Chen estava explodindo de raiva por dentro, mirando direto no homem que tinha batido nele. Sem nem imaginar o que estava rolando de verdade, o líder abraçou Chen com carinho, todo tomado pela emoção e os efeitos da habilidade. Chen ficou chocado com aquela situação ridícula. Não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Mesmo assim, empurrou o líder, recusando aquele carinho doido, e olhou para os outros caras, se perguntando em tom de brincadeira se algum deles poderia acabar gostando dele também. Arrasado pela rejeição, o líder virou para os amigos, tentando achar consolo, procurando um ombro amigo para curar o coração partido. Nesse instante, Lassie apareceu com a polícia, já que tinha chamado as autoridades depois de ver o que rolou. Só que, para surpresa geral, os policiais encontraram os caras todos felizes, como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, Chen se sentou sozinho, refletindo sobre toda aquela loucura, e decidiu com firmeza que precisava se tornar uma pessoa melhor, forte o bastante para se proteger e também cuidar de quem ele se importava. Só que o estômago dele roncou alto, e ele decidiu que era hora de voltar para casa e comer alguma coisa. No dia seguinte, Chen recebeu uma ligação do colega de trabalho. O cara perguntou se ele tinha esquecido do trampo de meio período, e ainda lembrou que era dia de pagamento. Ao ouvir isso, Chen deu um pulo da cama e caiu direto no chão. Quando olhou no espelho, viu um reflexo magro e fraco demais. Isso deixou ele bem chateado, já que tinha prometido no dia anterior que ia se esforçar mais para ser uma versão melhor de si mesmo. Nicholas avisou que ele tinha gastado energia demais e precisava repor com comida. Mesmo se sentindo um fiapo de gente, Chen saiu em busca de comida. Só que, ao abrir a geladeira, tudo que encontrou foi uma sopa meio morna e sem graça. Sem opção, mandou aquilo mesmo para dentro.
No caminho para o trabalho, ele jurou para si mesmo que nunca mais ia comer ensopado na vida. Mas Nicholas o lembrou de que ele ainda não tinha gordura o suficiente para manter o corpo funcionando bem, então insistiu que ele precisava continuar comendo. Quando finalmente chegou ao trabalho, Chen foi direto para o vestiário trocar de roupa, mas ficou surpreso ao encontrar tudo vazio. Ligou para o parceiro Léo e só então percebeu que estava todo mundo no intervalo. Olhando ao redor da cozinha, viu uma mesa cheia de comida maravilhosa. Bateu uma vontade quase incontrolável de atacar tudo ali. Ele tentou resistir, mas não aguentou. Pegou um hambúrguer e devorou inteiro, chorando e se perguntando se o pagamento ia cobrir aquele estrago. Com esse momento, ele desbloqueou mais uma habilidade. Saliva poderosa, capaz de derreter qualquer coisa em pó e melhorar muito a digestão, transformando gordura em energia de forma mais eficiente. Chen achou aquilo tudo uma piada e pensou que era uma habilidade mais útil. Enquanto continuava comendo, ouviu a voz de Léo. Espiou e viu ele sendo repreendido pelo dono do lugar por ser desajeitado. Por causa da demora de Chen, o chefe mandou Léo embora e disse que ele nunca mais voltaria. Mesmo assim, Léo se recusou a sair sem receber o salário do mês. Os outros funcionários riram dele, enquanto o dono zombava, dizendo que ele devia perder peso para caber num caixão. Com uma cara cruel, o chefe mandou Léo sair dali, acusando-o de tirar o apetite dos clientes e atrapalhar a passagem. Chen, vendo o amigo sendo humilhado daquele jeito, ficou tão bravo que apertou uma garrafa de molho com tanta força que ela espirrou bem no rosto do dono. A mulher se virou com a cara tomada pela raiva. Chen entrou em pânico. Não sabia o que fazer e pediu desculpas. Mas, para surpresa dele, nos olhos da mulher, ele não parecia um perdedor. Na visão dela, ele era um jovem encantador, quase como um cachorrinho abandonado. Ao vê-lo tão triste, a dona do lugar mudou de humor e disse que nem tinha sido tão ruim assim. Parecia até agradecida. Chen tentou manter o clima leve e fazer ela rir, tentando manter uma relação boa com ela. A mulher falou que ele tinha vindo para o lugar certo, porque o bar deles tinha uma comida maravilhosa. Depois disso, ela se sentou ao lado dele e puxou Léo junto, dizendo que ia levá-los para almoçar. Mas, em vez de ficar com raiva, a dona parecia estar caindo ainda mais por ele. Apesar de distante, Chen tinha um charme que ela não resistia. Sentada ali, vendo ele devorar a comida, a mulher disse para ele comer o quanto quisesse e prometeu voltar para buscá-lo depois que resolvesse umas coisas. Quando ficaram sozinhos, Chen perguntou por que Léo não estava comendo. De cabeça baixa, Léo disse que não tinha dinheiro para pagar a comida. Chen deu um sorriso e garantiu que ele ia bancar tudo. Léo, desconfiado, perguntou se ele realmente tinha como pagar a conta. Chen só apontou para um cartaz no bar que dizia que quem conseguisse beber 48 cervejas no mesmo dia ganhava tudo de graça. Léo ficou sem palavras. Achava aquilo um desafio impossível, mas Chen acreditava nas próprias habilidades. Pediu para o garçom trazer as garrafas e começou a beber uma atrás da outra. A dona do bar ficou ainda mais encantada, vendo como ele era charmoso até bebendo. Léo não acreditava na velocidade com que Chen virava as garrafas. Num piscar de olhos, ele já tinha mandado várias para dentro sem nem ficar bêbado. O dono do bar elogiou a resistência dele, dizendo que ele segurava bem a bebida. Depois de confirmar que o amigo tinha terminado, Chen tentou sair do bar com ele, mas o dono tentou impedir, dizendo que ele ainda não tinha pago. Então, Chen declarou que tinha bebido 50 garrafas, ou seja, 2 a mais, e que elas podiam ficar como gorjeta. A mulher estava prestes a gritar, mas Chen lançou um olhar tão encantador que ela ficou sem palavras, derretida pelo charme dele. No caminho de volta para casa, Chen contou sua verdadeira identidade para Léo, deixando o amigo em choque. Léo perguntou como Chen tinha perdido tanto peso tão rápido. Ele quase contou a verdade, mas preferiu dizer que tinha feito lipoaspiração. Léo ficou preocupado e contou que a ex-chefe parecia ter ligação com a máfia, e temia que ela buscasse vingança. Chen também começou a se preocupar, especialmente porque a dona do bar ainda não sabia quem ele realmente era. Pensando nisso, ele ligou para a polícia e denunciou que o bar estava vendendo bebida falsificada. Antes de desligar, Léo perguntou se aquilo tudo era mesmo verdade. Chen garantiu que sim, já que tinha percebido que o álcool que bebeu era falso, pois não afetou a gordura como deveria. Com isso, os dois comemoraram a pequena vingança contra a antiga chefe e seguiram rindo enquanto voltavam para casa. No dia seguinte, um homem lia as notícias sobre o fechamento do bar. Depois que a polícia descobriu,
a venda de bebida adulterada. Irritado, ele tragou um cigarro com raiva. Alguém tinha mexido com o bar dele. Sem perder tempo, chamou um capanga e mandou que ele fosse atrás da pessoa responsável por aquilo. Enquanto isso, numa loja de conveniência, os dois amigos dividiam uma refeição. Tinham perdido o semestre da faculdade e agora estavam sem grana para pagar a próxima. Léo estava bem preocupado, mas Chen agia tranquilo, dizendo que os pais tinham deixado dinheiro no cartão para isso. Mesmo com o amigo ainda angustiado, Chen prometeu que ia dar um jeito em tudo. Mesmo mandando mais uns 10 pratos de macarrão como se fosse milionário, a real é que ele estava quebrado. Sem grana nem para comer na escola, o Chen tentou pagar a mensalidade, mas a máquina acusou. Saldo insuficiente. Ele ficou travado quando viu quanto ainda tinha na conta. Era quase nada. A fila atrás dele começou a reclamar, e a moça avisou que ele tinha só mais 3 dias para quitar o valor. Sem reação, ele deu um passo para trás, ficou paralisado por uns segundos e puxou os cabelos, estressado. Já sabia que o sistema estava devorando o dinheiro dele numa velocidade absurda por causa da tonelada de comida que ele consumia todo dia. Agora, ele teria que se virar sozinho, porque provavelmente os pais estavam gastando tudo com o tratamento da irmã dele. Enquanto ele estava nessa bad trip, Lena e as amigas passaram perto. Uma das garotas percebeu, e todas focaram naquele garoto estiloso, com cabelo bagunçado, olhar triste e pernas longas. Como nunca tinham visto ele antes, chutaram que devia ser algum calouro novo. Uma delas comentou que um cara tão bonito daquele jeito nem ia olhar para elas. Só que isso não se aplicava a Lena. Ela era a deusa da escola, e nenhum cara ousava ignorar ela. Chamando as amigas de casos perdidos, ela decidiu agir. Deu um passo para frente com um sorrisinho confiante e mandou elas ficarem de olho. Se aproximou de um jeito discreto, só o suficiente para chamar atenção. Chen percebeu na hora quem era. E aí veio a enxurrada de lembranças ruins. Aquela cena antiga voltou. Depois que ele se declarou, ela olhou com nojo, chamou ele de porco inútil e disse que um sapo como ele nunca ia ser digno de uma deusa como ela. A imagem dela rejeitando ele ainda doía. Nesse momento, Lena tropeçou e caiu bem em cima dele. De propósito, claro. Era tudo parte do plano. Cair nos braços dele e trocar olhares com aquele rostinho lindo. Mas, para surpresa dela, ele nem se mexeu. Ficou parado, deixando ela bater direto no peito dele. Sem entender nada, ela ainda segurou no uniforme dele, se desculpando com uma carinha fofa. Com a mão encostada no peito dele, sentiu o coração batendo acelerado. Isso entregava tudo. Ela tinha certeza de que ele estava apaixonado e completamente rendido. Mas quando ele levantou o rosto e olhou para ela, a expressão dele era estranha. Bem diferente do que ela estava acostumada a ver. Ela ficou confusa. E ficou mais ainda quando escutou alguém chamando ele pelo nome. Era Léo, que chegou gritando que estava procurando o Chen por toda parte. O mais bizarro foi que, do nada, Chen simplesmente saiu, e ela caiu no chão, sem apoio nenhum. Os amigos dela que estavam assistindo tudo não perderam tempo. Registraram a humilhação em tempo real. A deusa da escola, caída, esticando a mão pateticamente para o Chen, sem nem virar o rosto para ele. E ele, sem nem olhar para trás, falou que, graças a ela, agora ele ia bombar na internet. E ainda pediu para ela parar de fazer drama no meio da rua porque estava atrapalhando a passagem dos outros. A Lena ficou sem reação, totalmente passada e irritada, quase explodindo. Saiu correndo dali. Enquanto isso, as duas amigas dela correram atrás do Chen, encantadas com a transformação dele. Lena ficou ali, largada, sem entender nada, vendo as duas indo embora, e ainda chamou elas de volta, mas foi ignorada. Logo, uma galera se juntou em volta do Chen, reparando em como ele estava diferente. Léo, todo calmo, foi abrindo caminho e seguindo junto com ele. A galera também começou a olhar para Lena, esperando que ela mantivesse a pose de deusa, mas não rolou. Começaram a rir, zoar, e ficou claro que ela nunca tinha sido tão humilhada na vida. Mais tarde, os dois amigos estavam almoçando na academia, e Léo perguntou se ele tinha curtido o que rolou antes. Mas Chen nem conseguiu responder. Estava ocupado demais detonando a comida. Só depois de terminar um prato que ele conseguiu soltar uma lágrima e agradecer de verdade, dizendo que quase não conseguiu se segurar quando aquele galã tropeçou nele. Quando o papo voltou para o assunto da mensalidade, Léo se ofereceu para pedir uma grana para os pais e ajudar. Mas Chen disse para ele não esquentar, porque já tinha um plano na cabeça. Diante da cara de confuso do amigo,
Ele resolveu mostrar o celular. Tinha um anúncio de uma competição de streaming focada em culinária. Léo ficou desacreditado, mas Chen estava levando a sério. Disse que ninguém ganhava dele nesse negócio. O sistema nem dava muita informação útil. Só avisava quantas horas faltavam para acabar a energia. Mesmo assim, ele foi para o local do torneio, mas fez uma cara feia ao ver a fila enorme de participantes. Lá no fim da fila, ele comentou que o pessoal devia aproveitar o momento, porque quando o show começasse, ninguém ia segurar ele. Depois de 4 horas de espera, finalmente chamaram o número dele. Ele foi confiante até à frente dos jurados, pronto para ativar suas habilidades e dominar o torneio. O apresentador deu as boas-vindas à galera e explicou as regras da competição dos glutons. Quem mandasse melhor ia ganhar no voto popular, tanto online quanto com os dispositivos na plateia. A galera do streaming também podia acompanhar tudo pelo app. Cada apresentação durava 30 minutos. Mas, se a audiência caísse abaixo de 5.000 nos primeiros 15 minutos, o participante era eliminado. Se batesse a meta, ganhava mais tempo no ar. No fim do programa, as estatísticas iam ser somadas, e os 10 melhores podiam assinar contrato e virar streamers. O pessoal da plataforma ia mostrar a classificação lá embaixo na tela. O apresentador começou a contagem regressiva, e assim que o show começou, Chen despencou do 7º para o 77º lugar. Corpo e mente travaram. Ele estava claramente nervoso com o palco. O sorriso confiante virou uma careta forçada. Disse para si mesmo que já tinha visto várias lives de culinária e devia ter uma ideia para virar o jogo. Aí ele puxou um liquidificador do nada e deu uma batida na mesa com força, querendo chamar atenção. A ideia era misturar uns ingredientes bizarros para atrair o público. Não era má ideia. Fazer algo diferente sempre dá um hype. Mas ele percebeu que alguém teve essa sacada antes. Dal já estava lá misturando um monte de coisa esquisita no próprio liquidificador. O cara, que estava em 17º, começou com uma boa dose de peixe fermentado em lata, depois jogou uma rã viva dentro. Não satisfeito, tacou pedaços de tofu fedido e ligou o aparelho. Depois de alguns segundos tensos, saiu um líquido verde nojento da espuma. Parecia até chá de bolha, mas dava arrepios só de olhar. Dal chamou aquilo de sorbo amargo da vida. O público ficou revoltado, gritando para ele parar com aquilo. Mas o cara foi insano. Apertou forte a perna, tomou tudo de um gole só e ainda fez pose. Chen só conseguiu olhar, chocado, com seus legumes sem graça nas mãos, sem acreditar que o maluco tinha mesmo bebido aquela gororoba. Ficou mais chocado ainda com a coragem e a força de vontade que o cara teve para engolir aquilo sem pestanejar. Na real, a boca do cara parecia um esgoto ambulante. Chen entendeu que tentar vencer usando ingredientes estranhos não era para ele. Chamado de fraco por não ter coragem, ele decidiu ignorar o sistema e pensou numa nova estratégia. Era aquele tipo de lugar onde a galera decide comer algo mais de boa, mas com uma aparência chamativa, tipo um bicho da seda esquisitão. Um streamer começou a falar que essas tentativas meia-boca não tinham estilo nenhum, muito menos impacto. Na cabeça dele, ter coragem de encarar carne de porco fresquinha com um cheiro inesquecível era bem mais raro e digno. E ele ainda foi além, trouxe escorpiões africanos gigantes pro rolê. O cara pegava os bichos com os hashes, como se fossem petiscos comuns, e mandava tudo pra dentro de uma vez, sem nem piscar, enquanto já ia se preparando para a próxima, umas tripas recheadas até não caber mais. Chen olhava tudo aquilo em puro pavor, e o sistema ainda teve a cara de pau de perguntar se ele ainda queria comer aqueles bichos da seda mixurucas. Sem saber o que fazer, Chen começou a quebrar a cabeça tentando bolar um plano. Aí pensou em usar o charme, algo em que ele confiava bastante por conta de umas experiências passadas. Ele era bem popular com mulheres de meia idade, afinal. Tudo parecia tranquilo até que o apresentador se empolgou com um anúncio. A primeira metade do jogo final já tinha reunido 190 mil espectadores, a mais do que todos os outros streamers somados. A câmera então focou na pessoa de interesse e apareceu o vídeo de uma mulher linda que nem estava fazendo nada demais, mas conseguia atrair todo mundo só com sua presença forte. Era poderosa, até para mexer com o próprio Chen. Ele agradeceu aos espectadores e começou a ganhar ainda mais doações, tudo em forma de adesivos no chat. Com um sorrisão no rosto, incentivava todo mundo a continuar. Mas aí, aquele garoto faminto que antes estava super confiante, perdeu completamente o brilho. Desesperado, começou a se zoar mentalmente por ter achado que tinha alguma chance. As verdadeiras estrelas da competição eram diferentes.
Uma tinha uma força de vontade inabalável, outra parecia um fenômeno da natureza, e ainda tinha aquela que era uma sedutora nata. O sistema pisou ainda mais no ego dele, chamando-o de fracassado só por ter pensado que podia competir com esse pessoal, e ainda sugeriu que ele desistisse logo de uma vez. Já que não tinha mais nada a perder, pensou que podia pelo menos aproveitar e pegar umas calorias extras, já que a comida ali do lado era grátis mesmo. Faltando 3 minutos no relógio, ele mordeu distraidamente um lanchinho delicioso, fazendo o que ele sabia fazer de melhor. Só que, sem querer, mordeu o garfo junto e acabou engolindo. Ficou em choque. Não era como se tivesse planejado isso. E entrou em pânico porque o negócio foi bem estranho. Do nada, apareceu um foguete na tela. A maior doação da live até então. Enquanto ele ainda tentava entender o que tinha acabado de acontecer, várias outras doações começaram a chover, com uma enxurrada de adesivos e um número absurdo de novos espectadores. Um monte de gente começou a se inscrever e sua popularidade disparou quando a galera ficou sabendo que ele tinha comido um utensílio. Chen percebeu que talvez ainda tivesse uma chance. Olhou direto para a câmera e agradeceu todo mundo pelo apoio. Cada seguidor ficou encantado quando o garoto sorriu e mandou coraçõezinhos de agradecimento. Por trás do sorriso, escondia uma pontinha de arrogância. Achava os outros concorrentes uns amadores e tinha certeza de que aquela menina era perfeita para streamar, até mesmo nessa competição. Provavelmente seria a campeã, rindo da cara dos otários que se matavam comendo sem pensar. Mas aí veio um problema inesperado. Os espectadores começaram a vazar do canal dela para ver outros streamers. Os olhos dela se arregalaram, surpresa e sem entender nada, quando viu o pessoal saindo de fininho e comentando que iam assistir ao streamer 213. A contagem de espectadores despencou, e ela ficou tomada por uma mistura de raiva e preocupação. Se perguntava quem era o cara que ousava bagunçar os planos dela. Enquanto isso, Chen falava para o público prestar atenção no bife perfeitamente selado que ele tinha ali na mesa. Levantando com o garfo, despejou um molho por cima daquele pedaço divino de carne. E a contagem de espectadores começou a subir de novo. Zumba assistia tudo frustrado, se perguntando como que comer um simples bife podia chamar tanta atenção assim. Chen mastigava com vontade e avisava que aquilo era só o começo, chamando a galera para ver o prato principal. O chat explodia de mensagens. Aí, o jovem jogou o molho de pimenta do reino por cima do prato e foi com tudo. As mensagens não paravam de chegar, e ele deu uma mordida na louça. Sim, como se fosse o prato principal. A cena pegou todo mundo de surpresa, e ninguém conseguia acreditar no que estava vendo. Ele só continuava mastigando aquela cerâmica dura como se fosse um prato crocante e saboroso, descrevendo a textura com prazer. Depois, jogou a pergunta no ar, querendo saber se o público achava que o prato era real ou falso. Os outros streamers, é claro, não perderam tempo e já começaram a acusá-lo de estar fingindo. Mas, entre a galera mais experiente, tinha quem achasse que ele estava fazendo exatamente o que Dagao dizia estar no limite de fazer, só que com uma força de vontade ainda maior. Como era um rival digno, até um veterano admitiu derrota e incentivou outros a assistirem Chen. O sistema elogiou a sacada dele de usar temas polêmicos para chamar atenção. Felizmente, Chen já estava acostumado a causar nas redes. Já tinha passado por problemas online antes. Pensando na própria saliva ácida, percebeu que não podia depender muito disso por muito tempo. Comer pratos era um truque surpreendente, mas uma hora iam descobrir que seu corpo era diferente. Então, decidiu esperar o fim da rodada e curtir os comentários negativos nos últimos momentos da transmissão. De repente, o chat foi inundado por spam, com gente tentando desmentir que ele tinha mesmo comido um prato de verdade. Um monte de acusações surgia, todos dizendo que tinham provas de que ele estava fingindo. Chen, sem dar moral, ficou só observando o ódio rolar no chat. E assim, deixou a coisa seguir, encerrando o primeiro tempo em 7º lugar. Enquanto isso, comentários de ódio também começaram a pipocar na conta da Sank, a maioria dizendo que ela era sem graça. Por outro lado, alguns espectadores saíram em defesa dela e começaram discussões nos comentários. Lendo tudo aquilo, a streamer fez uma carinha triste e pediu para o pessoal se acalmar, dizendo que comer era uma experiência feliz para ela. Achava melhor curtir o momento do que ficar se estressando. Ainda chorando, falou que também queria ver os outros streamers e deixou a galera livre para sair e voltar quando quisessem. Ao vê-la se curvar em agradecimento,
Vários comentários protetores encheram o chat, substituindo os negativos. Mas por dentro, ela não era tão boazinha assim. Desprezava o streamer que tinha roubado seus espectadores. Enquanto isso, até o principal patrocinador dela, Jiren, percebeu a situação. Bateu na mesa frustrado e exigiu explicações. Nem a secretária sabia o que estava acontecendo. Só sabiam que Chen estava ficando famoso muito rápido. Se alguma coisa saísse errado na competição, eles iam se ferrar feio. Com o primeiro tempo encerrado, os times abaixo da 30ª colocação foram eliminados. O jogo voltaria depois de uma pausa para o banheiro. O sistema perguntou por que Chen insistia tanto em ir lá, já que sua habilidade o impedia de precisar disso. Ele respondeu que era um jeito de fugir um pouco. Um momento reconfortante. Mas um barulho alto fez ele pular da cadeira. Preocupado, foi até a origem do som e ficou esperando perto da porta do cubículo. Apesar de tudo parecer meio estranho, os ruídos continuavam, e ele começou a se preocupar de verdade com a pessoa lá dentro. Achava que podia ter acontecido alguma coisa ruim. A porta se abriu de repente, e era a Zung que estava lá dentro. Ela olhou para ele surpresa por vê-lo ali parado. Perguntou o que ele estava fazendo, já reconhecendo quem ele era. Sem jeito, ele explicou que tinha ouvido sons de vômito e se aproximado para ver se ela precisava de ajuda. Ela ficou furiosa, se sentindo insultada, e começou a questionar o que ele tinha escutado. Chen só ficou ali, tentando entender o porquê de tanta raiva. Ela encarou a situação como um desafio, achando que ele estava apenas fazendo o papel de bobo de algum jeito, já que provavelmente esperava que ela fosse deixar tudo bem claro para ele. Então, ela deu um passo à frente, decidida a tomar a iniciativa e confirmou que estava ali como competidora, já que ele já tinha ouvido falar dela. Ela começou a falar sobre forçar o vômito, algo que claramente não é bom para o corpo. Sabia muito bem dos efeitos colaterais, mas a carreira que ela escolheu não era lá muito flexível, né? Se a galera descobrisse, ela perderia os fãs. E isso seria o pior cenário possível. Ela a chamou de egoísta, mas com um tom suave, quase tremendo. Ele, por outro lado, garantiu que isso não era verdade e que ele via nela uma mulher forte. Então pegou na mão dela, olhou nos olhos dela, com as lágrimas escorrendo pelo rosto, e disse que ela não precisava se preocupar, que o segredo dela estaria seguro com ele. Ela apenas sorriu, enxugando as lágrimas, e disse que sabia que ele era uma boa pessoa só de olhar para ele. Eles se separaram, se desejando boa sorte na competição. Enquanto ele acenava para ela, o sistema, como sempre, apareceu, chamando-a de insondável, algo que ele até concordava por outros motivos. Enquanto isso, Sun se encontrava em uma área isolada e ligou direto para Suran, exigindo detalhes sobre ele em 20 segundos. Suran, claramente surpreso, gritou ao ser pedido para mudar as regras da competição. Sung chegou lá pessoalmente, mas foi rejeitado na hora. Tentar mudar as regras no último minuto era muito arriscado, mas ela não estava disposta a desistir. Ela sabia que todo aquele processo os deixaria numa situação complicada, mas ainda assim insistiu. Ele precisava vencer, custasse o que custasse. Chorando, ele desabafou, dizendo que não era mais tão jovem e que essa era sua última chance como streamer. Se ele decepcionasse os fãs, também estaria decepcionando o diretor, e isso ele não podia deixar acontecer. Todos sabiam que a equipe de produção estava ajudando, e sem isso, ele não teria chegado tão longe. Se a classificação caísse de repente, ele perderia tudo, e ele não podia falhar na confiança do diretor. Após um momento de silêncio, o diretor não aguentou mais, se entregou às lágrimas e ordenou para sua equipe que mudassem as regras imediatamente. O início da primeira metade foi anunciado, e, com a mudança de regras, a classificação passou a focar principalmente em pontos de estrelas, perguntando aos espectadores em quem eles estavam torcendo. A grande vantagem de Chen foi de repente para o espaço. A mudança parecia um pouco injusta, muito mais favorável para quem já tinha uma base de fãs, mas ele acreditava que seus novos espectadores iriam apoiá-lo. No entanto, essa confiança durou pouco. Seu nome começou a cair rapidamente na tabela. Ele ficou em silêncio, em choque, e gritou desesperado. Ele estava no topo, mas foi puxado para baixo por uma regra absurda, colocando seu sustento em risco. Com tanta gente assistindo, ele não queria mais continuar comendo pratos, pois aquilo poderia explodir em sua vida pessoal. O sistema tentou lhe dizer que a indecisão só levaria à derrota, mas ele recusou.
Prometeu que ainda teria uma carta na manga e se recusou a desistir. O segundo tempo só estava começando, e ele precisava de mais tempo para pensar no próximo movimento. Do outro lado, Zung estava brilhando. Com as regras alteradas, seus pontos de estrela a levaram ao topo da tabela, e a mudança estava funcionando perfeitamente para ela. Agora, ela estava praticamente invencível, e no topo, com o poder de fazer os competidores sofrerem. Ela mandou uma mensagem para Jaiden pedindo para liberar os bots contra Chen, já que ele estava bloqueando o caminho dela. Sua transmissão ao vivo estava lotada de nomes de usuários, mas ela foi rapidamente acusada de contratar bots, o que causou um caos nos comentários. Com o tempo, seu chat ficou cheio de comentários negativos, a maioria dizendo que ela estava fingindo e deveria ir embora. Ela tentou se defender, pedindo para o pessoal se acalmar, mas ninguém deu ouvidos. Simplesmente ignoraram, derrubando sua audiência de forma brutal. No final, ela teve que confiar nas próprias habilidades para virar o jogo. Na sala de controle, Suran disse para sua equipe continuar enviando bots contra ele. A prioridade era garantir a vitória dela, e um jogador qualquer caindo era um preço pequeno a pagar. Enquanto isso, um distintivo dourado apareceu na transmissão de Chen, com o nome de um VIP que estava protegendo-o, o que fez os veteranos que conspiravam contra ele ficarem surpresos. Ao ver o doador VIP, outros espectadores começaram a reagir, dizendo para ele sair. Enquanto isso, num salão real, um jovem mestre foi informado de que 800 mil haviam sido transferidos para sua conta. A partir daí, os superfoguetes começaram a aparecer sem parar, aumentando os pontos de estrela de Chen nos últimos momentos da competição. Os adesivos de foguetes pareciam não ter fim, e o doador estava enchendo sua tela com mais e mais. Chen quase desmaiou de tanto choque com as doações inesperadas. Só conseguiu soltar um agradecimento meio perdido, e com isso, ele subiu ao topo do ranking novamente. Os foguetes continuavam a aparecer, enquanto seu doador parecia estar colocando dinheiro sem parar. Finalmente, a contagem regressiva chegou a 0, e a competição terminou. O apresentador, quase sem palavras, anunciou que os resultados seriam divulgados mais tarde, já de noite. E assim acabou o dia agitado, com Chen indo para casa completamente confuso. Mas, de qualquer forma, ele levantou o punho, certo de que havia vencido tudo, enquanto planejava comemorar com Léo. Mas, de repente, ele viu um rosto familiar em um carro estacionado na rua Song. Ela o cumprimentou animada, perguntando se ele queria sair. Ele, um pouco tímido, recusou, dizendo que tinha planos com os amigos. Ela aceitou numa boa e foi embora, sem mais nem menos. Ele ficou grato por ter conhecido uma garota tão boa, sem saber as coisas que ela fez para impedi-lo de vencer. Ela o deixou, mas assim que estava sozinha no carro, cerrava os dentes, furiosa, e jurava que um dia ele iria pagar por isso. Já na escola, Chen ligou para Léo pedindo para encontrá-lo na entrada. De repente, uma figura estranha apareceu atrás dele, dizendo que demorou, e ao se virar, ele viu Lena, com um sorriso debochado no rosto. Ao saber da situação financeira dele, ela fez questão de zombar do jovem, lembrando-o do prazo de pagamento que se aproximava. Os insultos dela o deixaram puto, mas ela continuou, dizendo que ele iria ser um sapo para sempre. Então, uma grande mão apareceu de repente, empurrando ela com força, fazendo-a gritar de surpresa e mal conseguir manter o equilíbrio. Ela se virou furiosa, querendo saber quem a empurrou, mas sua expressão mudou assim que viu quem estava lá. Hugo, todo bem vestido e com aquele ar de quem manda no pedaço, sorri suavemente e pergunta por que ela o empurrou, zoando que ela é sempre tão ríspida. A menina se joga nele, perguntando se ele veio para um encontro ou se vai finalmente entregar a bolsa que prometeu na última vez. Ele olha frio para ela, pedindo que tire as mãos sujas dele, e o jeito como fala a deixa meio atordoada. Lena não está acostumada com esse tipo de grosseria, e, para piorar, ele ainda joga na cara dela que não deveria ter falado nada. Depois, ainda manda um "fica quieta", como se ninguém tivesse pedido a opinião dele. Aí, com um olhar sério, ele se vira para Xin, mas por algum motivo, o olhar dele se suaviza, e o homem pergunta por que Xin não lhe contou sobre algo, sem nem saber do que estava falando. O jovem, sem entender muito, pede uma explicação. Hugo diz que, se tivesse algum problema financeiro, deveria ter falado antes, mas que isso não é da conta dele. Cansado de ver Xin ainda bancando o durão, Hugo solta que sabe tudo sobre o concurso de comer, o que deixa Xin surpreso.
Aí, o sistema avisa que os resultados estão para ser anunciados, e Tim vê o resultado que diz que Zoom ganhou. Enquanto alguns parabenizam, tem um comentário dizendo que tinha outro cara para ganhar naquele dia. Hugo tenta animar Tim, prometendo que ele sempre será o número 1 no coração dela. E mais uma vez, ele manda ele procurar ajuda se precisar. Mas, firme como sempre, Tim diz que o campeonato não é problema, desde que esteja com a inscrição paga, e recusa a ajuda. Lena, por outro lado, sorri e agradece o apoio de Hugo. No entanto, ela se aproxima do homem frio e pergunta por que ele não... Ela faz um beicinho e reclama, dizendo que ele mudou. Hugo, educadamente, responde que Shin é diferente de qualquer pessoa que ele já conheceu. E enquanto isso, Shin, com a recompensa do concurso, pagou a mensalidade e convidou Lassie para almoçar. O sistema, então, avisa que ele acumulou muitos pontos e sugere que suba de nível. De repente, telas virtuais aparecem diante dele, mostrando como a árvore de evolução desbloqueou um novo ícone. Ele é incentivado a trabalhar no Ninho Central, um poder misterioso chamado Energia Etérea, que concede poderes imensos ao governante. Quando lê sobre a viagem através do espaço, Tim fica animado e pede explicações, mas o sistema manda uma descrição difícil de entender, e ele, com a cabeça girando, pede para parar, decidindo não fazer a atualização. O sistema fica surpreso e pergunta por que ele não quer se fortalecer, especialmente com a oportunidade ali. Shin, grato pelos poderes que obteve, diz que agora está em paz com a vida e as finanças, ganhando dinheiro e mantendo tudo em ordem. O sistema o chama de despreocupado, o que faz Tim admitir que quer uma vida simples, sem ficar atrás de poder. Vendo Lassie, ele coloca a conversa com o sistema de lado e cumprimenta o amigo, dizendo que fazia tempo que não se viam. Quando ela vira e sorri ao vê-lo, uma van para bruscamente atrás dela, e um homem sai para nocauteá-la, arrastando-a para dentro do veículo e saindo em alta velocidade antes que Tim pudesse impedir. Desesperado, Chen desce da bicicleta, exausto de tanto correr atrás da van. Ele a segue até um armazém, determinado a salvar Lassie a qualquer custo, mas precisa ser cuidadoso e se esconde. Lá, alguns caras armados guardam a entrada, e ele se assusta. Ele pergunta ao sistema se tem alguma habilidade que pode usar, e de repente, um poder fica disponível, permitindo que invoque um lacaio, gastando alguns pontos de energia. Ele faz a invocação, e o único ser que ele pode chamar é um tipo de bug de navegador, com boa mobilidade e a capacidade de compartilhar visão com ele. Chen ordena que o lacaio extraia os feromônios de Lassie, e após um tempo, o sistema envia a análise. O pequeno ser começa a se infiltrar na base inimiga. Enquanto isso, Lassie acorda com um banho de água fria na cabeça, surpresa por estar amarrada e cercada por homens enormes. À sua frente, duas figuras suspeitas se aproximam, rindo e chegando perto. Ela tenta gritar, mas só sai um som abafado, já que sua boca está coberta. O careca, que parece ser o líder, diz aos capangas que a rua foi fechada. Um dos homens se aproxima e a ameaça com uma faca no pescoço. Ele fala sobre como Chen causou um monte de problemas para eles e que ela deveria culpar Chen por tudo o que está acontecendo. Afinal, ela é namorada dele. Os exploradores que estão observando reportam tudo ao mestre, mas um deles é morto de repente, confundido com um pequeno inseto. Shen, abalado pela morte do lacaio, percebe finalmente com quem está lidando. Ele se repreende, mas não é hora de se arrepender. Segundo o explorador, Lassie está no quarto andar e há guardas nos andares de baixo. Atacar de frente não é uma opção, porque cada entrada é vigiada. Chen fica frustrado, pensando em como salvar sua amiga. Nesse momento, ele encontra um cartão familiar no bolso e decide pedir ajuda. Ele liga para o sistema de drenagem, desce até o fundo e se apressa, pois a vida de Lassie está em jogo. Ao consultar novamente os planos, ele verifica a localização exata e se aproxima. Chegando à saída do ralo, ele percebe que está bloqueada por escombros, a apenas alguns metros de distância, e começa a se perguntar se precisa de outro plano. Nesse instante, ele recebe uma videochamada de Lee, que de maneira estranha aparece com o rosto coberto por meia calça. Após um momento de silêncio, o homem fica sério e diz que a namorada dele está em suas mãos. Chen, tentando se acalmar, grita o nome dela, mas a ligação cai. Faltando 1h30 para o horário combinado,
Ele aperta a fechadura, frustrado, e se pergunta se vai realmente se entregar para garantir a segurança dela. Nesse momento, os tocos se partem e caem, fazendo ele despencar no buraco que estavam bloqueando. Ele cai com tudo, sente o coração pesando mais a cada segundo. Quando olha para cima, vê várias vigas caindo em cima dele e logo pensa onde pode estar. Analisando a estrutura dos prédios e olhando para a planta, ele percebe que deve estar bem no fundo do edifício. Ele se limpa, grita para o sistema e diz: "Vou construir um favo de mel aqui." Nesse instante, um feixe de energia azul começa a sair do corpo dele, se espalhando pelo chão e pelas paredes enquanto as linhas azuis virtuais caem. O sistema avisa o Chen que ele vai precisar de 3 áreas: a câmara, o berçário e o armazenamento de alimentos para fazer o favo de mel. O design tem que se alinhar com o clima e a geografia do planeta. Como primeiro passo, ele faz um levantamento do terreno para pegar dados geográficos precisos. O projeto do favo de mel é mais complicado do que ele imaginava. Se ele quiser realmente montar o favo ali, vai precisar de mais coisas. Ele começa a medir as paredes e a capacidade de carga. Depois, coloca esses dados no sistema, que vai calcular tudo certinho. Em seguida, encontra um ponto com uma dureza excepcionalmente alta e várias estruturas confusas na superfície. No fundo, ele sabe que construir ali não é a melhor escolha, porque a estrutura pode desabar. Mesmo assim, ele insiste, porque é exatamente isso que ele quer. O sistema até alerta para ele repensar a decisão, especialmente porque ele está sem muita gordura no corpo. Quando olha para as estatísticas, ele se pergunta o que vai acontecer se falhar de vez. O cenário pode acabar com a morte dele, mas ele já tem um plano para garantir que tudo dê certo. O local escolhido está a 17 metros acima do ACI e ele faz alguns cálculos para distribuir a carga certinho. Depois de um tempo, escolhe o lugar e começa a construção do favo de mel sem hesitar. O sistema começa a trabalhar e carrega os dados, iniciando imediatamente a sequência de enraizamento do favo. Chen levanta a mão, pronto para os raios de energia dispararem. Ele pensa que, se a vida não vai deixar ele ser comum, então ele tem que brilhar. Nesse momento, o sistema dispara um alarme, dizendo que a gordura dele está sendo consumida muito mais rápido do que o esperado. As reservas chegaram a níveis críticos e ele precisa repor imediatamente. Embora seja um pouco surpreendente, ele já imaginava que isso ia acontecer. O processo segue e logo eles chegam a 20% de conclusão. Quando os destroços começam a cair sobre ele, ele tenta se segurar, mas o sistema avisa que as reservas de gordura acabaram e ele vai se tornar uma casca seca se continuar assim. Mesmo com isso, ele se recusa a parar. Determinado, ele segue em frente. Mas aí, enormes blocos de aço e concreto caem aos seus pés. O sistema tenta protegê-lo, mas seu pulso irregular faz com que o favo de mel comece a desmoronar. O cronômetro de autodestruição começa a contagem regressiva, e no último segundo, suas reservas de gordura começam a aumentar. A construção vai se acumulando e, apesar da dor, ele continua. Ele percebe que, durante a competição de alimentação, quase não comeu nada, mas ainda assim ganhou muitos pontos de gordura. Colocando os blocos de concreto e as barras de aço na boca, ele repõe suas energias. Isso testa a teoria dele de que qualquer coisa com energia pode virar gordura. O jovem sorri ao perceber o verdadeiro poder da habilidade que ele tem. O sistema o parabeniza pela criatividade, mas avisa que extrair energia e consumir, ao mesmo tempo, vai detonar o corpo dele por causa da sobrecarga. Chen cai no chão, se contorcendo de dor. É claro que dói, mas ele vê que o método está funcionando, então coloca outra barra de metal na boca. Depois de algum tempo, o favo de mel atinge 70% de conclusão. O sistema não impede o ato imprudente, mas diz que tem um plano de como ele vai salvar a situação. Tossindo, e quase no limite, ele está impressionado com a eficácia do sistema. Enquanto isso, no prédio abandonado, os sequestradores jogam algumas cartas e deixam a menina amarrada na cadeira, chorando sem saber o que vai acontecer. De repente, o chão começa a tremer e todos ficam confusos com o barulho, mas logo a preocupação toma conta quando a lâmpada acima deles começa a balançar. Sabendo que algo está errado, os bandidos se levantam e se preparam para sair. A lâmpada cai no chão e, percebendo o perigo, eles correm para se salvar, deixando a menina amarrada sem poder se mover para um lugar seguro. E então, o prédio desaba. Um carro acelera pela rua. Dentro dele,
Hugo está ao telefone, dizendo que já tinha tudo resolvido. Olha pela janela, com uma expressão curiosa, pensando nas plantas de um prédio mais velho que ele tinha visto. Ele se pergunta o que Chen queria com aquele cartão. Depois de um tempo, ele chega no prédio e, ao sair do carro, percebe que o prédio está balançando. Ele até pensa que é só enjoado, mas logo o prédio desaba de repente, forçando-os a correr para a segurança. Eles não têm ideia do que está acontecendo, mas fica claro quem está por trás disso. A poeira vai se assentando depois do colapso e Chen sai dos escombros. A única coisa que restou foi o quarto onde estava a amiga dele, que estava protegida por um escudo. Segundo os cálculos de Chen, o quarto estava num beco sem saída, então deveria estar tudo bem. Ele verifica os sequestradores que estão inconscientes, mas protegidos por um escudo. Depois, encontra Lassie amarrada. Ela está desacordada, mas segura. Quando ouve uma voz familiar chamando, ela acorda lentamente e vê Chen, que lhe diz que veio resgatá-la. Ela pergunta rapidamente se está machucada e ele a abraça, aliviado. Depois de garantir que ela está bem, ele se culpa por tudo que ela passou e pede desculpas, dizendo que foi um grande incidente. Logo a polícia chega e começa a checar quem estava em perigo e também prender os sequestradores. Eles confirmam as palavras de Chen, dizendo que ele estava seguindo seu colega desaparecido quando o prédio desabou. O policial então se aproxima de Hugo e pergunta se ele viu alguma coisa estranha. Ao ver os dois jovens estudantes na sua frente, Hugo fica em silêncio, mas logo diz que não viu ninguém, só o prédio caindo. O policial fecha o diário de bordo e pede para investigar o dono do terreno. O jovem herdeiro diz que não é necessário, que pode falar direto com o dono. O policial não entende, mas avisa sobre obstruir a investigação. Hugo, então, tira a carteira e se identifica, explicando que sua família é dona do terreno. Ele diz que o prédio abandonado já estava programado para ser demolido, minimizando o incidente como se o prédio tivesse caído sozinho. Hugo dá uma risada e tranquiliza o policial, dizendo que ninguém se machucou, só os sequestradores. Tudo estava exatamente como ele tinha previsto. Hugo estava há muito tempo na força, mas nunca tinha enfrentado algo como aquilo. Ele manda os jovens entrarem no carro da polícia, o que os deixa preocupados, achando que vão ser presos. Porém, não era nada disso. Eles estavam dando uma carona de volta para uma escola. Dentro do carro, os três ficaram em silêncio no banco de trás. Chen, meio sem jeito, se desculpou com Elsie mais uma vez, mas ela garantiu que não era culpa dele. Aconteceram muitas coisas, mas isso fez com que percebessem várias coisas importantes. O garoto então virou para Hugo e agradeceu pela ajuda. Ver os dois interagindo deixou Elsie desconfortável. Ela sabia que o herdeiro não era um exemplo de virtude. Enquanto isso, o jovem rico ficou pensando se realmente merecia um pedido de desculpas. A tensão entre eles era quase palpável, enquanto os dois se encaravam, confusos, sem entender o que estava acontecendo. Chen soltou uma risadinha nervosa, tentando aliviar o clima. Mais tarde, alguém bateu na mesa e o presidente do conselho estudantil, Udo, disse que dessa vez eles não podiam falhar. A melhor escola da Liga AIB na América enviaria um aluno para um intercâmbio acadêmico e, com a reputação da escola em jogo, precisavam reforçar a disciplina no campus. Lena, membro do conselho, também apoiou as ideias do presidente. Ela parecia ser uma pessoa bem intencionada, mas logo, ao passar um carro rapidamente, bagunçando seus cabelos, ela perdeu a paciência e gritou de raiva. Ela entrou no carro e viu Chen e seus amigos conversando com um policial. Ainda irritada, prestou atenção, tentando encontrar algo para usar contra ele. Ela sorriu, com um olhar sarcástico, dizendo que era apenas azar deles terem cruzado o caminho do judô. A mulher, então, apontou para o grupo, questionando em voz alta por que um aluno estava se envolvendo com a polícia. O presidente, preocupado, perguntou se ela os conhecia. Vendo uma chance, ela respondeu que era alguém que estava se agarrando a ela, sem parar, e que também estava namorando Hugo, um cara que todos sabiam ser problemático. Ela fez uma expressão de desgosto e concluiu que, com certeza, eles eram o mesmo tipo de escória. Olhou para eles com desprezo e disse que pessoas como aquelas não deveriam ser aceitas na escola. Enquanto isso, Chen estava em casa, refletindo sobre o que estava acontecendo. Ele sentiu como se algo estivesse sendo dito sobre ele, mas não conseguia entender direito. Quando seu telefone tocou, era uma nova notificação. Um convite para uma cerimônia de novos alunos. Pelo convite, percebeu que seria um jantar elegante. Ele olhou para o guarda-roupa e começou a procurar algo para vestir. Ao abrir uma gaveta,
encontrou um presente dos pais, destinado à sua cerimônia de maioridade. Uma foto antiga apareceu, mostrando-o com a roupa formal. Ele a guardou de volta e ajustou a gravata, apertando o cinto. Porém, percebeu que a roupa não estava mais servindo tão bem, por causa das mudanças que seu corpo havia sofrido recentemente. Nesse momento, seu estômago começou a inchar de repente, fazendo os botões da camisa voarem pelo ar. Surpreso, viu sua camisa se rasgar devido ao abdômen inchado. Sentiu que algo estranho estava prestes a acontecer e correu para o banheiro o mais rápido que conseguiu. Quando chegou lá, ouviu um barulho alto vindo de dentro. Depois de um tempo, ele saiu de um cubículo agarrando a porta e as paredes, com as pernas bambas. Olhou para a situação com um semblante sério e culpou o sistema, achando que a culpa era dele. Quando viu um ovo brilhante em suas mãos, pediu explicações, mas, indiferentes, disseram que era apenas um ovo. Frustrado, ele ordenou que o sistema explicasse por que um homem adulto estava recebendo aquilo. Disseram que era uma recompensa por ter melhorado a ninhada na noite anterior, mas ele não entendeu o que isso significava. Tentou descobrir o que havia dentro do ovo e foi orientado a descobrir por si mesmo. Além disso, disseram que, ao fazê-lo, ele teria o poder de dominar a Terra. Chen, irritado, respondeu que não tinha tempo para essas bobagens. Ele não queria governar o mundo, só queria proteger as pessoas com quem se importava. O dia seguiu normalmente, e ele voltou para a escola. Quando entrou na sala de aula, todos os colegas logo notaram sua presença e comentaram que não o viam há um tempo. Eles brincaram que ele estava achando uma parceira gordinha e entrando em forma. O representante da turma, irritado, pediu que parassem de falar sobre Chen. Ele então se aproximou para entender do que estavam falando e se lembrou de que mencionaram uma camisa de edição limitada, que alguém tinha usado para impressionar a turma. Eles comentaram que a camisa ficava bem com o cabelo dele, mas que talvez ficasse grande demais para o corpo dele. Eles falaram de Chen e ele se afastou, frustrado com tanta besteira. Quando estava sentado, seu celular apitou com uma nova mensagem. Ele olhou e ficou chocado ao ver uma foto do aluno chato da noite anterior. Não acreditou que ele tinha sido entregue na escola em um carro de polícia. Já que Hugo estava com eles, parecia que algo tinha acontecido fora do campus. Chen achou que finalmente tinha pego o cara e sorriu, esperando ansioso. Enquanto isso, ele se sentou em silêncio, pensando no ovo que tinha colocado ali, tentando entender o que aquilo significava. Nesse momento, o representante se aproximou e gritou seu nome, lembrando-o de que a escola não era uma terra sem lei e que os céus estavam sempre observando. O tom alto fez os outros alunos começarem a murmurar e conversar entre si. O sinal da escola tocou e o professor entrou, pedindo que todos voltassem aos seus lugares para a aula, interrompendo a conversa. O representante disse que não deixaria aquilo barato. Ele queria que Chen fosse punido e deixasse claro que não merecia estar na mesma turma que eles. Quando o sinal tocou novamente, o representante se levantou rápido e se preparou para ir à sala do orientador. O professor, no entanto, interrompeu e disse que ainda tinha um anúncio a fazer. Ele sorriu, já imaginando que o professor estava prestes a contar sobre a punição de Chen. Mas, para surpresa dele, o professor falou apenas sobre as próximas férias. Frustrado, o representante se sentou novamente, esperando que o anúncio terminasse. Quando finalmente todos se levantaram, ele percebeu que Chen já não estava mais lá e correu para os corredores, animado com a ideia de ver seu inimigo em apuros. Não se importava em derrubar outros alunos pelo caminho, já que esperava por aquela oportunidade há anos. Ele não se importava com o dinheiro gasto nas lagostas ou com as calças que caíram e mostraram sua roupa íntima. Acreditava que estava fazendo isso pela turma, não por rancor pessoal. Virando a esquina, ele chegou ao seu destino e respirou fundo, sabendo que finalmente tinha a chance que tanto esperava. Ele girou a maçaneta da porta, a luz ofuscante que surgiu do interior fez ele sentir que estava prestes a alcançar seu objetivo. Chen ficou surpreso ao ver duas pessoas lá dentro. Ao lado do professor, estava o Chen, que comentou ser uma baita coincidência vê-lo ali. Quando o representante, todo confuso e sem fôlego, aparece, ele, sem querer, oferece um copo de água. De repente, a esperança de conseguir resolver as coisas some e o cara ri por dentro, achando que o sujeito deve ser maluco mesmo por estar indo até o consultório do conselheiro. Enquanto isso, lá fora, ao observar o prédio que desabou, um cara começa a conversar com seu chefe e aponta para o céu, dizendo que sentia a respiração de um ninho.
O representante da classe sorri, dizendo que seu inimigo, sem querer, entrou no inferno de boa. Quase no instante em que estava pronto para contar tudo para o professor, o adulto interrompe. O garoto realmente fez bem. Pegue algo que acabou de chegar direto da delegacia. É uma faixa sobre o Shen, que capturou um grupo de criminosos. Mostre para a turma. O representante, cheio de desdém, se vê obrigado a seguir as instruções. Mas o rosto dele não engana ninguém. Ele está fazendo tudo isso de má vontade. Ele chama o colega e, enquanto eles se preparam para a foto, o fotógrafo pede que eles sorriam com mais entusiasmo. A câmera brilha e uma foto dos dois alunos com a faixa é registrada. Estão ali, na frente de toda a galera, enquanto o resto dos estudantes também começa a tirar fotos com seus celulares. Como o representante tem várias conexões importantes, todo mundo manda ele postar nas redes sociais. Ele até se recusa silenciosamente, querendo evitar mais vergonha, mas o professor promete que vai dar uma olhada no feed dele depois. Nesse momento, Chen acaba interpretando tudo errado, achando que o representante parece mais exausto de se preocupar com ele. E então, vai atrás, tentando ganhar um pouco de desprezo. Com um sorriso no rosto, o Chen chama o representante para o jantar e ainda solta que o influenciador favorito dele vai estar lá. O representante vê uma foto do Sung no celular e fica ainda mais aborrecido, pensando que só quer dar risada dele. Shen tenta defender, dizendo que a situação não é bem assim, mas o representante já está tão ofendido que só quer sair dali. Ele tenta chamar o rapaz, mas ele já some, deixando ele sozinho no corredor. Chega a noite e é hora do jantar. Chen, boquiaberto, observa pela primeira vez as festas da alta sociedade. Todo mundo lá é talentoso, eloquente e parece um outro mundo, bem distante das pessoas comuns. Ele vai passando por várias pessoas de terno, achando tudo tão chique e elegante. O buffet aparece diante dos olhos dele, com comida deliciosa esperando para ser devorada. Um mordomo chega e diz que ele pode comer o que quiser, quase fazendo ele pular de alegria. Ele fica tão feliz que não perde tempo e logo se entrega àquele festim. Lá dentro, em uma sala privada da mansão, uma jovem está se preparando, toda maquiada e com um vestido impecável. Ela tem certeza de que vai ser o centro das atenções, como estava planejado. Ela é recebida como se fosse a atração principal da festa e cumprimenta todos com aquele sorriso brilhante de estrela de cinema. Um representante pergunta sobre os rumores de que o campeão da competição já foi escolhido. Ela pausa por um momento e, sem perder a compostura, diz que a competição é ao vivo e que não tem como fingir nada. Ela insiste que só os tolos acreditam nesses boatos. O pessoal aplaude, satisfeito com a resposta. Ela xinga o Chen por sequer tentar se opor a ela. Ao olhar em volta, percebe uma figura conhecida sentada à mesa. Chen, por sua vez, segue comendo, empilhando os pratos um após o outro. Um cozinheiro corre para a cozinha para avisar o chefe que a comida está acabando, tão rápido quanto o rapaz está consumindo tudo. O chefe entra em pânico e pergunta quem está comendo tanto que deixou uma montanha de pratos vazios. Todo mundo ao redor começa a perceber a intensidade com que Chen está comendo, e o pessoal começa a sentir fome também. Ele nem tinha comido antes de chegar, mas está comendo de novo, como se não tivesse comido nada o dia todo. Um homem se aproxima cautelosamente, pede desculpas por interromper e cumprimenta Chen como se fosse um streamer de comida ao vivo. Eles estavam planejando uma campanha de Zoom, mas viram que o estilo dele combinava melhor com a marca e resolveram convidá-lo para uma colaboração. O cartão do homem revela que ele é CEO de uma empresa de alimentos. Chen, intrigado, pega o cartão, mas não consegue aceitá-lo de imediato. Sua tia trabalhou duro para conseguir essa conexão com uma das maiores empresas da indústria. Então, ele se aproxima de Chen, dizendo que estava procurando por ele. Quando ela pega no braço dele, ele se atrapalha e fica todo vermelho, surpresa com o contato. Ela pede ajuda para ele e o rosto bonito dela consegue convencê-lo na hora. Então, ele se desculpa brevemente com Chen. E o diretor da empresa diz para ele ir em frente, já que vai esperar pela resposta dele. Os dois vão até o estacionamento escuro. Lá, ela pede para ele procurar um colar da mãe dela, se culpando por ter perdido aquilo. Ele se agacha, com a lanterna na mão, pronto para ajudar da melhor forma possível. Ela fica observando, quieta, enquanto vê duas figuras se escondendo na escuridão. Assim que ele encontra o colar, ela finge tropeçar e cair,
E nesse exato momento, os fotógrafos contratados por ela tiram fotos, fazendo parecer que ele a empurrou. A história vai se espalhar, e a reputação dele vai ser destruída. Ela então começa a xingar Chen, dizendo que ele estava sempre se metendo onde não era chamado. Chen, porém, achou o colar e perguntou se era aquele que ela estava procurando, mas logo ficou confuso quando viu ela começar a rir de forma estranha, como uma bruxa. E como estava planejado, ela tropeçou sozinha e caiu no chão com um estrondo. As câmeras dispararam, e os homens contratados por ela conseguiram registrar o momento perfeito. Chen, ao perceber o que estava acontecendo, viu que os outros homens estavam até comemorando como se tudo fizesse parte do plano. Ela ficou chocada, pois eles não estavam nem aí em tentar tirar uma boa foto da queda. Nesse momento, ela foi empurrada para o lado quando o carro onde ela estava estacionado se abriu. Para sua surpresa, uma mulher mal vestida saiu apressada e irritada, perguntando o que estava acontecendo. Ao ver a outra pessoa saindo pela porta aberta, ela logo percebeu quem era. O rosto familiar. Quando ela olhou para ele, percebeu que ele estava com um sorriso debochado, saindo de dentro do carro. Udo, ao perceber o que estava acontecendo, perguntou se ele estava sendo espionado. Os fotógrafos contratados, sem hesitar, apontam para Chen, dizendo que ele era a pessoa que estavam espionando. Irritado, o streamer manda que eles se calem e saiam de lá. Udo parece entender o que está rolando e, de forma arrogante, solta que não esperava que ela fosse uma diva de duas caras, desesperada para ser famosa. Chegando perto dela, ele diz que ela acabou de desonrar o nome de seu tio. Os dois se encaram. Chen, se sentindo confuso e traído, pergunta por que ele faria algo assim. Ela apenas o encara, dizendo que ele já sabe o motivo. Udo então manda eles pararem, já que ele não estava afim de todo esse drama. Ele assina um cheque de $500 mil e manda os fotógrafos embora. Eles, sem pensar duas vezes, aceitam o dinheiro e se mandam. Chen, sentindo que ela é uma pessoa completamente diferente, pergunta o que está acontecendo. Ele fala com Udo, ainda pensando que ele é subordinado de Hugo, e se surpreende ao saber que ele veio até uma festa de luxo, considerando a aparência dele. Udo então pergunta ao garoto bonito se ele estava tentando seduzir uma mulher mais velha, pressionando mais e mais perguntas sobre que tipo de pais ele tinha. Um cara qualquer, de forma grosseira, aponta que as roupas de Chen cheiram a pobreza e insetos. Ele ainda escreve um cheque, dizendo que ele deveria comprar algo decente e parar de passar vergonha. Enquanto se afasta, ele vê o cheque cair no chão e manda Chen parar de fazer cena e voltar ao trabalho. Porque, segundo ele, os pais de Chen jamais conseguiriam ganhar essa grana em um ano. Udo ainda dá uma risadinha, chamando Chen de palhaço. Sozinho com o dinheiro, o sistema questiona se Chen realmente vai aceitar, já que o dinheiro permite que as pessoas façam o que quiserem, e ele nem pensou duas vezes antes de escrever uma quantia enorme. Chen, irritado e ofendido pela forma como os pais foram tratados, amassa o papel, dizendo ao sistema para bloquear todas as câmeras da área, já que o carro ainda estava lá. Ele então começa a pensar no presente perfeito para deixar para Udo. De volta ao local do evento, o jovem aperta a mão de Chen, aceitando oficialmente a proposta de parceria. Com o tempo correndo, eles assinam o contrato imediatamente, cheios de expectativas. No momento em que isso acontece, o anfitrião começa a falar, dando boas-vindas a todos e preparando-os para o ato de abertura. Quando está prestes a sair, Chen, com raiva, questiona o sistema sobre outro presente. O sistema pede instruções mais claras e Chen pede para ele entregar algo ao presidente de forma vergonhosa, fazendo-o parecer um palhaço na frente das mulheres. Ele sabe que é uma ação infantil, mas manda esperar até o momento certo. O presidente, enquanto dançava com alguém, estava prestes a se aproximar quando Chen se prepara para lançar seu ataque. O sistema ativa o plano. Tudo parecia estar no timing perfeito. Até que, ao invés de atingir o presidente, ele acerta a mulher ao lado dele, fazendo-a parar de se mover de repente. Udo, preocupado, verifica se algo estava errado, mas Chen se dá conta de que atingiu o alvo errado. A mulher, cheia de raiva, começa a respirar pesadamente, quase rugindo, levantando os braços como se fosse um macaco. Ela avança com tudo para cima dele. O presidente, em pânico, não sabe o que fazer, mas de repente, ela agarra o braço dele e, com uma força inacreditável, o gira e o joga no ar. A força dela é surreal.
Parecia que ela tinha mais do que os 5% de energia que Chen pensava, e no fim, parecia não ser tão ruim assim. Quando o presidente grita por socorro, seus guarda-costas tentam entrar em ação, mas não conseguem conter a mulher, que sorri satisfeita ao vê-lo vomitar no chão. Udo, ainda atordoado, manda os homens carregarem o presidente até o carro, enquanto amaldiçoa a noite terrível. Ele, então, percebe que os pneus do carro sumiram e começa a gritar, querendo saber quem os havia levado. Nesse momento, Chen aparece, se gabando da sua scooter, que é capaz de cortar o trânsito com facilidade. Quando Udo o vê, o agarra pelo pescoço, acusando-o de ter roubado os pneus. Chen, sorrindo, diz que não precisa de pneus porque está andando de scooter. Udo não larga de jeito nenhum, querendo resolver tudo ali. Então, uma mulher, de presença marcante, começa a bater palmas e repreende Udo por se vestir com tanto estilo, mas assediar um cara simples como Chen. Ela o chama de uma visão reveladora, e Udo argumenta dizendo que não precisava disso, mas a mulher manda ele se acalmar e largar Chen, senão ela chamaria a polícia. Cansado da situação, Udo pergunta quem ela pensa que é para se meter em seus negócios e manda ela se acalmar. A mulher, sem hesitar, corre até ele e planta o pé em seu estômago, fazendo o presidente sair voando, caindo no chão, inconsciente e espumando pela boca. Ela olha para Chen, satisfeita com a situação, enquanto ele, atordoado, não faz ideia de quem acabara de entrar na cena.